Salve, salve, bilionários! Como muita gente nos pediu, iremos mostrar como transformar o seu canal em uma empresa. Tudo o que você precisa saber será mostrado gratuitamente no evento Hackeando o YouTube. Serão 3 dias de live onde você sairá de um completo iniciante para um profissional no YouTube. Tem interesse? Se inscreva no primeiro link da descrição. Então vocês veem que o futuro é isso, é um dinheiro... Não é o Bitcoin, por exemplo. Vocês acham que, por exemplo, o Bitcoin hoje é aquela que é a criptomoeda mais valiosa. Mas se a gente fosse parar pra dar um salto no tempo, assim, o que vocês enxergam no futuro? Eu sou maximalista pra caralho em relação ao Bitcoin com cripto. Eu acho que ele pode ser uma grande reserva de valor. Eu também enxergo assim. Mas você enxerga ele sendo... Por exemplo, se me perguntar, Bruno, como é que você imagina o futuro daqui a 5 anos? Eu não vejo o Bitcoin sendo usado como meio de troca. Até pode ser uma opcionalidade. Você não vai nem querer vender, nem eu. Eu só vejo ele como... Você vai querer vender? Nem eu. Eu vejo ele como reserva de valor. Eu tô tentando fazer ele vender há anos já. Meu ponto em relação ao futuro é o seguinte. A tecnologia vai mudar o dinheiro e vai dar mais liberdade para as pessoas. A gente está vendo uma revolução tecnológica. Essa revolução é naturalmente tecnológica. Se a gente pensar no futuro, a criançada que hoje tem 4, 5 anos já está vendo, já não vê mais o dinheiro. Antes a criançada via... Papel, né? Não é nem mais o papel, era o plástico já, agora nem mais o plástico. Nem plástico. E a criançada joga Fortnite, né? Um jogo que, porra, tá... Elas veem as moedinhas lá, né? Você já tem a moedinha do jogo, você já consegue, nos Estados Unidos, por exemplo, pedir Pizza Hut dentro do jogo e receber em casa. Você tem a lojinha da Pizza Hut, você consegue fazer isso, tá? E pagando com moedinhas do jogo, não pagando com dólares. Se você comprar roupa do jogo, ou armas no jogo, etc., ou coisas no jogo, acessórios, etc., pagando com moedas do jogo, e você consegue fazer isso comprando de qualquer lugar. A última fronteira que existe no mundo ainda é a fronteira monetária. Você voa para qualquer lugar hoje, rapidamente, em questão de algumas horas você está em qualquer país do mundo, em questão de algumas horas você fala qualquer idioma, se você fala inglês, você fala basicamente com o mundo inteiro, provavelmente. Os aplicativos do celular facilitam isso, então você tá na Rússia, não fala. Você Google, a gente fez isso na Copa do Mundo. Você joga o Google ali, você já consegue entender o que tá escrito e fala, e se comunicar, etc. E pode escrever, e daqui a pouco você vai conseguir botar um fone de ouvido em alguém e a pessoa vai ouvir e tradução simultânea. Aquela escola que o Elon Musk criou pros filhos, ele nem ensina idiomas contando com esse advento futuro de uma tradução simultânea. Por que diabo quem nasceu conhecendo isso vai aceitar a moeda do governante XYZ, do governo XYZ, de que ele não confia, de que ele não tem proximidade, se o que ele consome ele consegue pagar com Primocoin, ele acredita mais no Primocoin, em vocês, no grupo Primo. Já vai ser muito mais natural, né? É muito mais natural. No final, é muito mais evidente, é muito mais fácil, ela estimula o consumo de um item XYZ, faz uma campanha. Então, isso vai acontecer. Não, e tem um ponto interessante sobre isso, né? Porque a gente vive hoje a era da força das comunidades. Você pega, né? Qual é a grande força que o influenciador tem? É mover uma comunidade junto com ele. E comunidade, se a gente for pensar... Um time de futebol, como você falou. Exato. For pensar até no passado, né? O que formava a comunidade? Era, por exemplo, certas crenças em comum, religiosas, ideológicas. Geografia era muito importante. Só que hoje, fronteiras geográficas não existem mais. Agora, uma cultura, um idioma, tudo isso cria comunidade. E tem, né, dentro da comunidade, também a questão da moeda. Comunidades usam moedas similares, né? Você fala de dólar, você pensa nos Estados Unidos. Fala de real, você pensa na gente. Peso em vários países com uma língua espanhola. Então imagina, nada é mais forte na criação de comunidade do que ter a sua própria moeda. Isso pode vir a acontecer. O que você acha que vai acontecer no teu caso? Eu acredito muito nas questões baseadas em comportamento, né? Então, do momento que a gente fala, por exemplo, de clube, o Cruzeiro, por exemplo, tokenizou os jogadores de base. Sabe o que é isso? Se eles vendem um jogador, parte do valor vai para os detentores do tokens. Por alguns anos. E você pode fazer um IPO de você mesmo. Por alguns anos. Então, você vai virar sócio de um negócio que é com um contrato inteligente. Você pode fazer inteligente. O Bruno Perini pode pegar e fazer um IPO dele mesmo e falar, ó, agora você tem 10% da minha receita no ano. Se você acredita que o Bruno Perini daqui a 5 anos vai ter 1 bilhão de seguidores no YouTube, eu vou fazer isso. Eu vou comprar. Então, eu acredito que isso tudo possa acontecer, mas no final também, vamos pensar aqui, não é interessante ter uma base também única, às vezes, de liquidação como o Bitcoin? Para você ir e voltar, para você ter uma reserva. Eu acredito no poder libertador de tudo, mas eu não acredito, por exemplo, no fim total do dinheiro do Estado, ou no fim total do valor do ouro, no fim total do valor do dólar. Eu acho que são fases de transições, tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, então a bolsa vai acabar, a gente vai poder ter, serão as exchanges que vão fazer esses atomic swaps. Então, a moeda do Bruno, a minha, a do Rudá e a do Paris Saint-Germain. Alguém vai ter que ser a casa de câmbio ali. A casa de câmbio. E se você quiser sair de todas essas moedas, você vai para onde? Por exemplo, eu quando quero sair de todas as minhas criptos,
vou para o USDC, Ah, não, você deixa numa stablecoin. numa stablecoin. E aí depois eu O volto. SDC é um dólar digital aí, Isso. privado. Que teoricamente é lastreado em algum dinheiro no banco. Assim eu espero, né? Mas tem auditoria, né? Tem auditoria, como pode ter nas minhas ações. A gente pensa assim, quem é o maior prejudicado? Estados Unidos, talvez, porque o dólar Eu é a penso grande nisso. moeda. Eu tava pensando agora, enquanto ele tava falando, falou pacas aqui, ficou falando, eu fiquei quieto porque eu tava pensando, cara, ferrou pros Estados Unidos. Eu falei, cara, fudeu pros Cara, Estados Unidos. mas- Aí eu mesmo mas tempo... ferrou na China, Então, cara. mas sabe o que eu pensei depois? Cerveja chinesa. Onde é que estão as grandes big techs? Estão lá. Nos Estados Unidos. Então, será que os Estados Unidos vai ser aquele país que vai perder o dólar Ou vai usar as Não, big techs no como fim, braço. e ao vai mesmo tempo, assumir tipo pra assim, ele. olha galera, ninguém mais vai usar o dólar. O que que vai usar? A moeda do Facebook, Que da nem eu Amazon, controlo. do Instagram, porra, tudo do Vale do Silício. Então, não dá pra gente prever. O que eu continuo falando é o seguinte, é uma insanidade não ter criptomoedas. É isso que eu... Olha, pensando no horizonte de 10 anos, você falou? 10 anos. Em 10 anos eu enxergo o seguinte, pegando o exemplo da Apple. A Apple tem tanto caixa que ela pode construir uma ilha no meio do mar e fazer a Apple City, com a sua própria moeda, por exemplo, e onde você tem um governo privado e para entrar você assinaria um contrato falando, ó, você concorda com tudo que está nesse contrato. Então seria uma relação totalmente nova em termos estatais, porque não haveria coerção, haveria apenas um acordo voluntário. Seria essa cidade privada. E o outro ponto é que eu enxergo o dólar perdendo a hegemonia dele, devido aos abusos que estão sendo feitos com o dólar. Eu também. Porque eles estão criando dólar à torta e à direito, o Rudá muito bem falou aí, que pegando todos os dólares lá desde 1913, quando criaram o Federal Reserve, que é esse banco central que foi feito para, se todo mundo fosse no banco para pegar o dinheiro ao mesmo tempo, ele ia lá e criava mais dinheiro para o banco não quebrar. Ele era um grande cartelizador do sistema. Como estão abusando disso, as pessoas estão desconfiando do dólar e tendem a migrar para moedas privadas. Muito para o Bitcoin, mas ele é só o abre-alas de um processo de descentralização gigantesco que vai vir, com qualquer um sendo capaz de lançar sua própria moeda. E se esse cara for confiável, as pessoas vão querer um pouco daquela moeda. E com essa adoção, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a usar mais o dinheiro privado do que o dinheiro estatal, que vai continuar existindo. Só que, como o dinheiro estatal ele vai continuar existindo, mas as pessoas usam menos transações de dinheiro estatal é menos recolhimento de imposto. Então o Estado vai ter menos arrecadação. Só que o Estado é horrível em cortar gastos. Eles vão continuar gastando mais do que arrecadam, eles vão se endividar cada vez mais, como já estão se endividando nesse momento. Uma hora a dívida vai estar tão alta que vão ter dificuldade de se endividar mais. Podem até aumentar os impostos, mas quanto mais eles aumentam os impostos, como está mais fácil adotar moedas privadas, mais eles mandam a população para fora das moedas estatais e para dentro das moedas privadas. Você cria um ciclo vicioso. Exatamente. E aí, o que eles vão fazer? Bom, temos muitos gastos, tem que pagar os gastos, cria mais dinheiro. E além do imposto alto, ainda tem inflação alta. Aí o cara da classe média é assaltado com o imposto de um lado e é comido pela inflação do outro. Também foge daquilo para criptomoedas. Eventualmente, algumas criptomoedas elas vão subir muito por conta desse movimento das pessoas saindo ao mesmo tempo do dinheiro fiduciário para o dinheiro privado. Então, vai continuar existindo em paralelo? Vai, mas eu acho terrível o horizonte de longo prazo para um dinheiro estatal desses estados que não têm uma responsabilidade fiscal. Eu acho que a moeda, por exemplo, a CBDC da Suíça, vai ser uma coisa. Agora, o real digital vai ser uma bela de uma porcaria, na minha opinião. E aí, no final das contas, o que vai acontecer é que a gente vai estar meio que estrangulando o Estado gigantesco. O Estado vai acabar virando um negócio meio parecido com esses países extremamente liberais, né? Onde você tem um Estado que coordena algumas atividades básicas, mas não tem dinheiro pra caramba e não vai ter como emitir dívida, um monte de coisa. Você tá sendo muito otimista, porque no final das contas... Não, isso não é otimismo, porque vai gerar o caos A durante um população tempo. em geral nem sabe que o dinheiro dela tá perdendo dinheiro, ela tá Eles perdendo vão valor. saber, porque eles vão ver os preços. Não, ela sabe que tá tudo caro R$50 ela não compra Não compra. uma sacola de 7 supermercado. pila gasolina. É que ela não sabe se defender disso. É isso Mas que o eu tô que te vai acontecer com a falando. tecnologia criando soluções para deixar as coisas mais fáceis? Vai ensinar. Vai facilitar esse tipo de Provavelmente. coisa. E o ponto é, nós chegaremos nessa área, e eu já vi uma tese uma vez falando que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. E eu olhei só o título e falei, ué, antes de ler eu comecei a pensar, isso aqui tá totalmente errado. O Bitcoin é uma moeda que tem uma taxa de inflação levíssima, porque afinal ele está sendo um pouquinho produzido, né? A cada bloco minerado, a cada mais ou menos 10 minutos, você tem uma recompensa de 6 900 bitcoins. bitcoins dia hoje. É, 900. Então, uma taxa de inflação bem baixa e que um dia vai parar. Então, ele vai ser levemente inflacionado, mas uma oferta crescendo bem pouquinho, enquanto a demanda cresce muito mais. Então, o preço ele sobe.
Só que o ponto é, como que o Bitcoin causaria uma hiperinflação ou outras criptomoedas? O pessoal fugindo das moedas fiduciárias ao mesmo tempo Correndo. para o Bitcoin.